Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Hoje nós vamos tratar de um assunto difícil. Difícil. Não é difícil? Nossa, como? Vamos lá, pastor Guerra, vamos ver a dificuldade hoje. Como lidar com pessoas difíceis? Aí, eu falei que é difícil hoje, negócio. né? Nós estamos lá em 2 Samuel 21, de 3 a 6. Então vamos ver o que diz aqui. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tem pouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que o enforquemos ao Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. É um pedido bem Complicado. né? Não quer ouro, não quer prata, não quer nada, né? Os gibeonitas se tornaram pessoas difíceis para Davi. E nós também, muitas vezes, temos que lidar com pessoas difíceis e enfrentar circunstâncias estressantes. Somos desafiados a lidar com os seguintes tipos de personalidade. Então, tem pessoas que realmente são difíceis, né? Não são tão fáceis de lidar. A gente vê pessoas dentro da família. Tem pessoas que você pode fazer tudo que ainda está ruim, né? Você pode dar tudo que ainda falta alguma coisa. Então são pessoas assim difíceis. Então hoje nós vamos falar sobre isso, né? Sobre as pessoas difíceis e o tipo de pessoas, né, que são difíceis mesmo. Então a primeira aqui nós vamos falar o rolo compressor, aquele que passa por cima das outras pessoas. A estratégia: encarar de frente a questão e confrontar sempre que necessário. Então nós temos aí o rolo compressor. Rolo compressor. Então, se você tem vivido aí dentro de uma realidade tipo essa, com pessoas assim, o rolo compressor que vai passando por cima de tudo, né? Então, participa conosco aqui. Você pode ligar para o 3209-3301, é o nosso atendimento eletrônico. Ali você faz a opção número 1, deixa ali a sua mensagem, a sua pergunta, né, que nós queremos dividir aqui no vídeo. Ou se você quer participar então ao vivo, 3253-3320, né, que vai ser atendido pela nossa produção, depois repassado aqui para o estúdio. Então já estão aí os canais de comunicação. Você pode também mandar pelo Twitter, o @Clínica da Alma, e que também a mensagem vai chegar até nós. Então o que nós gostaríamos é de ter aí a sua participação junto conosco nesse tema, que é um tema não difícil, mas lidar com pessoas difíceis, a gente precisa de uma dose a mais da graça e do favor do Senhor, né, pastor Rogério? Com certeza. E é interessante, né, quando você lê o texto, né, de 2 Samuel, capítulo 21, não é isso? Isso, de 3 a 6. Então, a gente fica pensando, será que realmente era difícil, né? Essas pessoas, elas realmente eram pessoas que estavam colocando Davi em uma posição complicada e difícil? Com certeza sim, até porque Davi, ele fez essa pergunta para os gibeonitas porque havia uma pressão sobre Davi. E a solução de Davi era realmente ceder aquilo que os gibeonitas estavam querendo e que eles entenderam que precisava ser feito. Então, nesse momento desse relacionamento, era uma situação que Davi ele não tinha muitas opções. Ou deixava as coisas do jeito que estavam, que era uma situação de fome e de escassez, porque Deus estava, de alguma maneira, trazendo juízo
sobre a nação de Israel. Havia um pecado que não tinha sido remido, esse pecado tinha sido contra os gibeonitas. Então a situação era uma situação de fome, era uma situação de seca, de escassez. Davi, como rei, chega diante do Senhor e o Senhor fala que o problema era com os gibeonitas. Agora os gibeonitas eles se veem com a faca, o queijo e o resto nas mãos. E a goiabada também. Até a goiabada Até a goiabada estava na mão. Estava com tudo. Ele estava com tudo nas mãos, porque agora sim, eles que antes tinham sido oprimidos, né? Eles que viveram como escravos desde o tempo de Josué, Sim. né? Agora viveram debaixo de uma opressão e perseguição no tempo de Saul. Agora chega Davi e pergunta, e é obrigado a perguntar para eles, o que é que vocês querem que eu faça com vocês? Então, quando a gente começa a olhar, né, nesse aspecto, a gente começa a entender qual a resposta dos gibeonitas. Não é nem ouro e nem prata. Tipo, o que me interessa não é a riqueza, mas nós queremos que essa dívida seja saldada. Com e certeza. essa dívida vai ter que ser o sacrifício, né? O derramamento de sangue, assim como o sangue, o nosso sangue, ou o sangue da nossa descendência foi derramado, nós queremos também o derramamento de sangue. Com Então, certeza. coloca Davi diante de uma situação difícil, né? Muito difícil. Porque Davi, mesmo sendo rei, tendo passado tudo que ele passou com Saul, Davi não levantou a mão contra a família de Saul em nenhum momento. Em nenhum momento. Né? Não havia culpa de sangue sobre a vida de Davi em relação à família de Saul em nenhum momento. Mesmo tendo, né, aquela rebelião, né, com Abner, toda aquela situação. Foi muito ético. Foi. Né? E agora ele vira e fala assim, e agora? O que eu Né? faço agora? Então, realmente foram pessoas difíceis. Então, eu estou colocando isso porque, às vezes, a pessoa, você que está nos assistindo, pode pensar assim, mas o que isso tem a ver com pessoas difíceis? Né? Agora, Davi, ele realmente fez o que precisava ser feito. E muitas vezes, e aí é que está a questão da escolha desse texto. Muitas vezes, o que nós temos que fazer quando nos relacionamos com pessoas difíceis não é aquilo que nós queremos, mas é aquilo que precisa ser feito. É diferente, né? É diferente. Precisar ser feito e do que os outros querem que seja feito. Quer que seja feito. Porque tem pessoas que elas têm duas saídas para as coisas, né? Porque muitas vezes elas procuram a gente, né? Uma moça me procurou e falou assim, eu estou com um problema no relacionamento e muito forte o problema. Eu falei, então você rompe esse relacionamento, termina e pronto, porque resolve o problema, porque você vai casar, vai ser pior. Não, mas eu gosto dele. E se eu romper e não arrumar outro? Tem mais essa? Se eu não arrumar outro, se eu ficar solteira, entendeu? É difícil. Não é? É difícil. São situações difíceis. Você fica até numa situação de como resolver, né? Solução tem, mas a pessoa não quer. Não é? E depois fica questionando, não, como é que eu faço isso? Como é que eu resolvo isso? Ué, você tem a situação, está na sua mão, agora você não quer. Difícil demais, né? Então, o primeiro aquele tipo que de temperamento que a gente colocou aí é o rolo compressor. O rolo compressor. É aquele que passa por cima das outras pessoas, né? Ele é difícil por isso. Ele não respeita ninguém. Ele passa por cima das pessoas. Ele não tem ética, não é? Ele não. E muitas vezes as pessoas até ingênuas, porque levam a pessoa, compara ela com outras. E aquela pessoa não respeita. Então, muitas pessoas estão feridas por conta desse rolo compressor. Ele fere muitas pessoas. E são feridas profundas. Vai atropelando. É interessante, a gente muitas vezes pensa, né, que a pessoa que vive passando por cima das outras, e a gente tende a colocar
essa situação de pessoas que estão em uma determinada posição de autoridade. Sim. Onde isso, muitas vezes, é mais visível, não só por causa do comportamento, mas porque ela passa por cima de um número maior de pessoas. Com certeza. E deixa um número maior de pessoas, tanto feridas quanto sem poder agir, né? Por estar numa posição de autoridade, vai passando por cima, atropelando todo mundo, né? Até mesmo usando as pessoas. Com certeza. Né? Porque acaba usando as pessoas, passa por cima, sem importar com os sentimentos, sem importar com a situação das pessoas, aquilo que realmente é importante para o outro. Né? O que importa é aquilo que diz respeito a ela. Essa é uma das características desse tipo de comportamento. Mas não é só quando a pessoa está numa posição de liderança que ela tem esse comportamento. Muitas vezes as pessoas, mesmo sem estar em posição de liderança, elas vivem atropelando os outros, não respeitando os limites dela, não respeitando os limites das pessoas, não respeitando as situações, ela simplesmente vai atropelando tudo que está na sua frente. Né? É igual enchente, né? Igual enchente. Vem arrastando. Vai pegando. Mover de muitas águas, sai arrastando Sai arrastando tudo. Quer nem saber o que está na frente, eu tô limpando. Entrando em todo lugar. Vou levando aí, tudo. chegar lá na frente de qualquer jeito, né? Quer romper de qualquer jeito. O estrago é violento. Né? Sim. Então, muitas vezes é aquela atitude, a gente pode dizer que dentro do rolo compressor, as pessoas que ela é insensível à necessidade dos outros, aquele assim, eu digo a verdade, não interessa. Se eu tiver que falar, eu falo na hora, agora, também. Na cara, na lata, não levo desaforo para casa, não. O negócio comigo é assim, é desse jeito. Pão, queijo, cada macaco no seu lugar. Levanta, machuca 5 e sai numa boa, né? Porque desabafou, soltou aquilo que queria e machucou os outros e sai, e deixa lá o tanto. Não, e depois no final ainda vira e fala assim, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Então você tem que me engolir, não é? Você vai ter que engolir. Não é fácil. Mas tem engolir cacto não é mole não, né? Todo cheio de espinho, né? Então não é fácil, não. Tem uns que é cacto mesmo. Nós temos uma participação ao vivo aqui de Belo Horizonte. Bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de fazer uma pergunta, não sei se tem a ver com o programa não, mas eu senti de fazer essa pergunta. Porque o namorado da minha filha sempre fica me comparando com o ex dela, com o ex-namorado dela. Ele fala que eu falei com ele que ele é pior do que o outro, ou ele é melhor do que o outro. Como que eu lido com essa situação? Você faz comparação do atual namorado com o anterior que ela teve, é isso? Porque a gente sempre tem um desentendimento. Aí eu peguei uma vez, eu falei com ele assim, olha, o outro namorado dela não me respondia assim, agora você já debate comigo. Certo. Então, é isso que eu queria perguntar. Tá, joia. Nós vamos responder para você, viu? Obrigado pela sua ligação. Deus abençoe. Olha, é uma situação de um relacionamento que ele precisa ser resolvido entre vocês. Primeiro, entendendo a senhora que o relacionamento da sua filha com o namorado é o relacionamento dos dois. Então, se está, de alguma maneira, fazendo bem para ela, ou essa é a opção que ela está fazendo, e a senhora não vê nenhum impedimento, né, assim, algo muito sério para que ela não continue com esse relacionamento, deixa ela se relacionar para lá, né? Então tem o namorado, ele é da sua filha, ele não é, por enquanto, nem seu genro, é o namorado da sua filha, né? E ele não é o seu filho. Então, por enquanto, sua filha é ela. Então, ela precisa, se tem essas dificuldades, ela precisa enxergar essas dificuldades. Né? Como ele trata a senhora? É a mesma maneira como ele trata a mãe dele? Porque se ele trata a mãe dele e ele trata a senhora de alguma maneira,
que não é uma maneira agradável ou uma maneira correta, né, estabelecendo as bases desse relacionamento, provavelmente essa vai ser a maneira que ele vai tratá-la depois que eles se casarem, né? Mas isso é uma situação que ela precisa enxergar, a opção é dela, né? Então... E uma coisa que não é saudável é a senhora fazer comparação do atual namorado com o anterior que ela teve. Aquela é uma pessoa, não é? E esse é uma outra pessoa. Então são indivíduos diferentes, né? Qualquer tipo de comparação, ela não é salutar. Mesma coisa que os pais às vezes fazem comparação. Ah, por que você não faz com nem o seu irmão? Olha a sua irmã como é que faz. Não é bom, porque cada um tem a sua característica, né? E que se pode utilizar de uma outra forma, então assim, são pontos positivos de um que pode ser uma bênção para a vida do outro, mas não dando essa ideia de que você tem que ser ou aquele outro era melhor. Quando você diz isso, você responde, mas o anterior não me respondia. Em outras palavras, aquele é melhor do que você. Então isso só vai acirrar os embates que vocês vão ter, porque ele vai começar a ter o quê? Antipatia a seu respeito, né? Quando a senhora for falar, ele já não vai relevar ou dar crédito àquilo que a senhora está falando. Então, assim, é importante cuidar isso, né? E isso que o pastor Rogerinho falou, porque na realidade o namorado é da sua filha, né? Então, ela que tem que entender isso e perceber que ele não está sendo um bom namorado para ela, e a senhora fazer o papel da mãe de orar por isso, para que Deus dê a pessoa correta, certa para a sua filha. Né? Nós temos aqui o segundo, que é o voador, aquele que vive em outro mundo. Não é? A estratégia é encontrar seus dons e procurar estimulá-lo a desenvolvê-los. Né? Aquela pessoa que está com a cabeça em outro lugar, está voando. Muitas vezes ele não presta atenção naquele assunto, né? Depois que até dá opinião, mas fora do contexto. Né? Então a pessoa está sempre no ar, sempre fora do contexto, fora do assunto. Não é? E é difícil você viver com ele porque ele está em outro mundo que não é aquele que você está nele. Às vezes a gente não sabe se está entendendo o que está falando. Está voando, né? Está voando. Está numa maionese feia, né? Outra estratosfera. Totalmente, não é? Então esse tipo de pessoa, normalmente, você fala, né? Você está conversando e fala assim, e eu sei, o que você acha, fulano? O quê? O que foi? O que você está falando aí? Não é? O que você está falando aí mesmo? Onde você estava, meu querido? Eu estava meio que pensando. Aterriza e tal. Então tem pessoas que realmente são voadas mesmo, e é difícil de você contactar com ela. Muitas vezes você até fala uma coisa, depois ela fala que você não falou porque ela estava voada, ela não prestou atenção naquilo, entendeu? E vou falar que essas pessoas voadas assim, normalmente elas, hoje em dia, elas se assimilam muito à questão de computador, celular, elas vão acabar assimilando isso. Por quê? Porque elas voam e acabam concentrando nisso e voam mesmo. Aí sai do tempo mesmo. Então isso aí é um problema Nós bem... temos uma pergunta aqui, antes da gente entrar no povo que voa. Aqui da Fátima de Belo Horizonte, diz assim, eu sou casada há 24 anos, tenho tentado inúmeros recursos, mas meu marido é uma pessoa muito difícil. Meu pastor disse que é uma questão de caráter. Tudo tem que ser do gosto dele. O que eu faço? É fácil, não? Eu não sei nem se é uma questão de caráter. Precisaria entender mais, né? Entender um pouquinho mais para avaliar se realmente o que é esse gosto dele para ser definido como sendo uma questão de caráter, né? Pode ser uma questão de temperamento, pode ser uma questão de posicionamento mesmo. Até né? pode ser de caráter também. Pode ser também questões de feridas, né? E situações que não foram resolvidas e que ele sempre se coloca numa posição de que as coisas precisam ser feitas do jeito dele. Pode ser uma questão de crenças, né? Então, criação também, pode ter sido criado nesse regime. Foi ensinado, né? Então ele aprendeu que por ele ser o homem, ser o marido, ser o pai,
tem que ser tudo do jeito dele, porque é ele quem manda, então isso tudo, né, tem que ser, né, o ter que ser em função dele, né? Então tem um punhado de situações. Agora, isso encaixa, né, dentro mais ou menos do primeiro perfil do rolo compressor. Com certeza. Então, qual é a estratégia, né, normalmente para tratar esse rolo compressor? Então, o Guerra leu e a gente acabou não discutindo direito, né? Então, sim. a estratégia é o confronto. Isso não quer dizer que esse confronto vai ser fácil e isso não quer dizer que esse confronto vai ter que ser algo momentâneo. Muitas vezes, mesmo sendo difícil, esse confronto precisa ser continuado. Então, e aí é ver qual é a melhor maneira para se confrontar esse tipo de comportamento sem criar outras situações constrangedoras ou outras situações piores do que, né? Porque às vezes a pessoa vai, confronta e a situação fica pior do que já estava. Com certeza. Né? E muitas vezes até esse medo do confronto acaba deixando a pessoa numa posição assim, vou deixar do jeito que está porque não adianta, não resolve, né? Então, é um outro tipo de comportamento que também não vai ajudar. Então, como vai ser esse confronto, né? Aí é uma situação que você como esposa, há 24 anos convivendo com ele, como ajudadora idônea, porque Deus te fez ajudadora, né? Se você sabe que essa é uma dificuldade que seu esposo tem, se posicione como ajudadora para receber de Deus as estratégias e a sabedoria necessária, tendo o momento certo, a maneira certa de trazer esse confronto em amor, para que ele realmente veja que nem tudo tem que ser do jeito que ele quer, porque nem sempre o que ele quer é o melhor para todos e até o melhor para ele. Às vezes a gente quer algumas coisas que não é o melhor para nós. E nós só vamos descobrir isso depois. Né? Então... Ok. Nós temos uma outra participação ao vivo do Rio de Janeiro. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, o senhor? Tudo jóia. Amém. Pois não, Esther? Oi. Pois não, pode falar ou perguntar? Então, é assim. Eu tenho uma amiga, ela se diz que eu sou até a mãe, né? Mas só que em tudo ela só quer levar vantagem. Ainda diz que tem síndrome do pânico. Quer dizer, tem síndrome do pânico, mas para levar vantagem em tudo, não tem o síndrome do pânico. O síndrome do pânico some, né? Sim. Aí, tipo assim, compramos um terreno, né? Ela comprou um terreno já com uma casa começada. Aí eu gostei de um outro terreno, comprei. Aí no outro dia ela chega pra mim, sabe aquele teu terreno? Eu gostei mais do teu terreno porque já tá todo murado e é maior, não sei o quê, eu queria ficar com ele. Aí eu, pode ficar. Acabou. Tudo bem, pode ficar. Deus vai bradar, entendeu? Só fala assim, Deus vai bradar, né? Melhor tem Deus já tem, com certeza vai me dar coisa melhor, né? Por isso, eu não vou arrumar problema, né? Sim. Aí eu acho assim, eu me senti atropelada e aí fiquei assim, meu Deus, a menina vem na minha casa, passa o dia todo. Cuido das crianças, ajudo em tudo que posso e fica desempregado, tô sempre ali fazendo. E a pessoa só me atropelando, aí eu falei, tô um pouco cansada. Ela é o que sua? Ela diz que eu sou a mãe dela, imagina se não fosse. É sua filha? Não, filha do coração. Ela diz que eu sou a mãe dela do coração, né? Entendi. Uhum. Tá certo. Mas eu não criei desde pequena, ela me adotou depois de grande. Ela que me adotou. Ela que adotou a senhora, tá certo. Tá joia, dona Esther, nós vamos responder para a senhora, viu? Obrigado pela sua ligação. Tá, obrigado a vocês também. Deus continue abençoando esse programa, eu gosto muito, tá? Amém, obrigado. Vocês são de grande sabedoria. Amém. Deus abençoe a sua vida. E aí? Eu acho que a resposta está aqui no primeiro aqui, ó, a estratégia. É encarar de frente a questão e confrontar sempre que for necessário.
Acho que está na hora dela confrontar essa pessoa diante disso. Ela precisa de aprender a falar não para ela. Ela está abrindo muita mão, não é? E ela está impondo, e cada vez mais ela está conseguindo impor isso, né? Uma manipulação também, né? Essa síndrome do pânico é uma manipulação, assim, para poder fazer aquilo que ela quer que seja. Ela criou isso aí para manipular, para sensibilizar ela, né, a abrir mão daquilo que ela quer. E está conseguindo. Está conseguindo. Não é? Está conseguindo. Então, a forma que ela tem que fazer é confrontar. Confronto mesmo. Eu sugiro a dona Esther ficar atenta nesse programa, porque nós vamos falar num outro tipo de comportamento que vai estar muito mais ligado nessa situação do que esse próprio rolo compressor. Na realidade, ela não tem sido um rolo compressor. A senhora tem cedido, não é? Ela tem usado estratégias, né, de manipulação, até mesmo se colocando como filha, e aí já traz um peso para a senhora de que se ela é filha, a senhora tem que agir para ela, com ela como mãe, e uma filha que precisa dos cuidados da mãe, e isso mexe com a sensibilidade da senhora. Então, em cima dessa palavra que a senhora falou, é ela que me adotou. Ela me adotou. Então ela adotou, né? Então há um outro tipo de comportamento que vai se encaixar melhor e a senhora vai se identificar nessa situação com muito mais facilidade. Continue ligadinha na gente que a senhora vai ver. Nós temos uma outra pergunta aqui, da Cássia, DDD 51, deve ser lá a região do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Ele diz assim, olha, meu filho é uma pessoa muito difícil de lidar. Agora ele tem uma filha, mas só piorou. Continua egoísta. Como que eu lido com ele nessa situação? Então, olha só, Cássia, uma questão assim, importante para a gente entender, que essa questão do egoísmo, muitas vezes, está muito mais relacionado com a falta de limites que os pais estabeleceram, porque o egoísmo todos nós temos, a criança desde pequenininha, ela tem sentimento de é meu, é meu, é meu. Isso está desde a queda, não é? Desde a queda que o egoísmo está dentro. Então, faz parte, ou seja, dos pais trabalhar isso, não é? Ou seja, ensinar a criança que não é tudo dela. Isso eu estou querendo dizer que são limites. Limites precisam ser estabelecidos, não é? Ou seja, a gente dá uma liberdade, mas ele tem que ter um limite, essa liberdade. Quando eu invado a liberdade do próximo, eu já rompi esse limite. Então essa é uma questão. Então eu não sei o histórico aqui do seu filho, não é? Se, por exemplo, é um filho que foi gerado fora do casamento ou não, foi gerado dentro do casamento, se teve alguma situação, por exemplo, do seu relacionamento com o seu cônjuge, né, que trouxe uma certa situação, né, que levou a viver assim de uma forma mais difícil, né? Querendo tudo para ele querendo ser o centro. Então a gente precisa entender todo o processo, o que aconteceu com ele, né? Agora ele tem uma filha, você achou que isso talvez mudaria, não é? Mas é uma situação assim delicada, a gente sabe, a gente tem tido assim muitos casos de pessoas vivendo situações semelhantes a essa, que chegam até nós lá na clínica para ser atendido, né? Então, a gente precisaria de mais subsídios, tá? Se você quiser uma ajuda nesse sentido, e você que está num outro estado, envie um e-mail para a gente. Vou pedir para a produção colocar o nosso e-mail na tela, né, que é o mclinicadaalma@gmail.com. mclinicadaalma@gmail.com. E ali você, por favor, disserte ali um pouco mais detalhado a situação para a gente poder te orientar, te aconselhar, não é? Mesmo à distância, a gente pode mandar um e-mail para você, não é? Para poder, assim, capacitar você como lidar com essa situação, né? E talvez você comece a tomar uma outra postura para que através dessa outra postura você consiga, então, com que através da ação do Espírito de Deus sobre a vida do seu filho, comece então a haver uma mudança e você possa então se estabelecer dentro de uma identidade, ou seja, dentro de uma posição melhor, assim, de uma autoridade para que você não permita o que a dona Esther
nos ligou aqui falando, né? Porque de repente, quando não tem limites, então ele acha que ele pode continuar avançando e fazendo o que ele acha que pode fazer, porque nunca foi estabelecido esse limite, não é? Então, por isso é importante isso acontecer na sua vida, tá joia? É uma coisa interessante nessa pergunta, Sim. Rogério, que valeria a pena a gente saber, é se ele teve outros irmãos, ou se ele foi filho único. Né? Ótimo, é mesmo. Então, se ele foi filho único e tudo, a vida inteira, girou em torno dele, ele não vai querer sair dessa posição, porque isso é confortável para ele, tudo girando em torno dele. Uma outra coisa interessante que vale a pena a gente comentar é que hoje ele já está numa posição de uma vida adulta, tanto é que ele já tem uma filha. Então ele não é mais criança, então o comportamento, mesmo que tudo girasse em torno dele quando criança, esse comportamento dele como criança hoje já não cabe mais. Então ele precisa reposicionar sua vida de acordo com aquilo que ele realmente está vivendo. Trazer a sua idade emocional de forma que ela seja compatível com a sua idade cronológica. Então isso é algo que vale a pena também se pensar. Né? Nós temos uma outra participação aqui pelo CAT, que é a Rosa, DDD 22, deve ser Rio de Janeiro, aquela região dos lagos mais ou menos. Diz assim, ó, como existiu um confronto há 30 anos no meu casamento, eu pedi divórcio porque não aguentava mais. E agora ele continua me confrontando porque estamos lutando pela mesma casa. A pergunta é, tomei a atitude correta, né, de pedir divórcio em função de um confronto que houve, né, e foi rompido isso? Tem que ver o grau do confronto, né? Porque muitas vezes a gente não sabe, né? Pode ter sido agressão, pode ter sido uma coisa mais profunda. Tem que ver o grau do confronto para ver outra coisa. Ela já tomou a decisão. Não é? Ela não... Que quando a pessoa procura a gente antes de tomar a decisão, é mais fácil de você aconselhar. Agora, depois que ela toma a decisão, a coisa já está feita. Não é? Agora ela tem que tentar conciliar isso, essa decisão que ela tomou, na questão aí de casa, de tudo. 30 anos já que houve esse confronto e houve o rompimento. Né? Não é? 30 anos, quer dizer, nesses 30 anos uma nova história foi construída. Muita coisa aconteceu. Não é? Eu acho que esse confronto aí está trazendo um sofrimento para ela muito grande, que ela deveria de tentar, né, conciliar isso aí. Tentar conciliar amigavelmente, para que não venha à tona. Pelo jeito, 30 anos de separação e agora estão partilhando uma questão da casa, né? Sim. Então, provavelmente deve estar uma situação até talvez jurídica, a gente não sabe, ela não fala aqui, né? Pode ser. E uma coisa que a gente observa e fica muito claro, Rogério, que mesmo tendo havido confronto, não houve a solução do problema. Sim. Porque o problema já perdura por 30 anos. Né? Então, houve o confronto, não sabemos em que circunstâncias e nem por que esse confronto foi necessário, mas a situação não foi resolvida. Isso é fato. E uma situação não resolvida, uma hora ela vai ter que se resolver, porque o tempo não resolve problemas. Então pode ter passado 30, pode esperar mais 10 e chegar aos 40, a situação que lá atrás não foi resolvida, ela terá que ser resolvida um dia. Eu percebo aqui, entre linhas, que um sentimento de culpa sobre os ombros dela de ter pedido o divórcio. Isso aí ela tem que resolver. Eu acho, assim, estou percebendo isso no espírito, que para perguntar se tomou a decisão correta 30 anos atrás, então, sabe, esse peso, essa culpa de se cobrar, né, no sentido assim, será que eu fiz o certo? Se eu tivesse relevado a situação, talvez poderia ser diferente. Né? E muitas vezes isso aí, a pessoa vai lá no Egito. Quando a pessoa passa por um problema, ela vai lá no Egito, né? Não é? Então tem que evitar esse Egito. Esse Egito aí traz um sentimento de culpa muito grande. Por que lá atrás, nessa semana eu atendi um assim? Por que eu fiz isso? Olha, você está com sentimento de culpa porque você está passando situação difícil. Aí aconteceu, você foi lá no Egito, desenterrou aquele, né,
aquele defuntão lá, com mau cheiro e tudo, e agora vem trazendo esse defunto aqui, né? E chega lá e senta o defunto na mesa, né, pai? O que eu faço com esse defunto aqui? Volta lá em terra de novo, é isso. Ué, me ajuda aí, ué. Tem pirâmide para isso, né? Ué, tem pirâmide para isso. Coloca lá e muito. se vira com esse trem, né? Não, resolve É verdade. o problema. A gente tem uma outra pergunta aqui, ela não tem muito com o que a gente tem falado, embora está um pouco ligado porque nós já falamos sobre Davi anteriormente. Mas eu acho que a gente já respondeu isso, mas dá para a gente brevemente responder. É do Humberto aqui de Belo Horizonte, diz assim, ó: porque mesmo sendo pecador, Davi era ungido e escolhido. Não é? É uma pergunta que ele está fazendo. Sim. E por que ele não foi consumido pelos seus pecados? E se ele não era tão escolhido, significa que meu pecado será perdoado. Entendeu? Deu para entender? Vou repetir. Porque mesmo sendo pecador, Davi era ungido e escolhido. E por que ele não foi consumido pelos seus pecados? Uma pergunta. Né? E se ele era tão escolhido, significa que meu pecado será perdoado? Nós já respondemos isso. Já. Então, Davi não foi consumido porque ele se arrependeu, e aquele que se arrepende, aquele que vai ao trono de misericórdia, alcança graça e misericórdia. E Davi sabia onde era o trono de misericórdia do Senhor, e ele foi para lá. E ele, arrependido, recebeu o perdão pelos seus pecados. Apesar de que ele teve que assumir as consequências do seu erro e do seu pecado. Se você pode ter os seus pecados perdoados, claro, o Senhor Jesus morreu foi exatamente por isso, para que você tivesse os seus pecados perdoados. Quando o Senhor virou lá na cruz e falou: Pai, por que me abandonastes? É porque o seu pecado estava sendo colocado em Jesus. Aquilo que fazia a separação entre Deus e você foi colocado em Jesus. E Deus teve que virar as costas para Jesus para que você pudesse ser reconciliado com o Pai novamente. Pode haver perdão? Sim, desde que haja arrependimento, confissão e, para que não peques mais, mude de atitude em nome de Jesus. Amém. Top. Nós temos aqui o voador, né? Aquele que vive em outro mundo, né? Então nós colocamos a estratégia, encontrar os seus dons e procurar estimular a desenvolver. Focar, né? Focar. Ele tem que aterrissar, né? Ele tem que botar o pé no chão. Coloca o pé no chão, sai desse mundo que você entrou aí, porque muitas vezes a pessoa ela anda realmente voando. E muitas vezes, Rogério, a gente vê assim nesse trabalho de cura que a gente faz, que o que voa, muitas vezes é uma fuga, tá? Eu vou dizer isso aqui agora. Ele refugia nisso, né? Ele está voando porque ele não quer encarar a realidade. Não quer assumir responsabilidade. Então, assumir responsabilidade. Então ele voa para falar: não prestei atenção nisso. O que é que vocês falaram mesmo? Tal. Não, depois eu vou ver isso. Ele vai empurrando com a barriga, né? E vai procrastinando. Isso. Né? Vai levando para frente, né? Por isso que ele precisa ser motivado, né? Com certeza. Por isso que a estratégia nesse nível de comportamento é a motivação. Porque ele não consegue encontrar motivação nele mesmo. Então, a gente que está de fora precisa reconhecer as habilidades que ele tem, incentivá-lo a usar essas habilidades, motivando. E uma coisa muito interessante, Guerra, que muitas vezes precisamos até colocar para essas pessoas desafios. Sim, com São certeza. Pessoas que funcionam mediante desafios. E você coloca um desafio, claro que esse desafio e essa meta tem que ser algo alcançável, né? Senão você, em vez de tirar ele das dúvidas, você leva ele para um lugar mais alto. Com certeza. E joga ele mais no... Então, desafios que ele possa alcançar. Por isso é importante você saber quais os dons e as habilidades que ele tem. Trazer essa motivação. E outra coisa, não basta simplesmente jogar o desafio. Você tem que lançar o desafio e estar pronto para ajudá-lo, motivando, caminhando junto
e também cobrando para que ele consiga realmente produzir os resultados que precisam. É a arte de incentivar. E é o tipo da pessoa que você não pode encher a bola dele, porque senão você põe mais um balão nele e sobe. Aí vai mais lá em cima ainda. Aí pronto, aí o trem pega. O outro aqui é o vulcão, né? Personalidade explosiva e imprevisível. Né? Aquele cara que só anda armado, né? Só anda armado. Qualquer coisinha ele explode, né? Ele é imprevisível. Né, de repente ele está calmo e ele fica explosivo. Né, ele sai perguntando: o que você está olhando para mim? O que foi? O que está acontecendo? É comigo? Não é? Então ele está sempre ele é armado, sempre pronto para dar uma resposta. Aí que fala assim: ó, eu tenho a resposta na ponta da língua. Não é? E esse é difícil. E a questão para lidar com ele é retirar ele de perto da multidão. Se você tem que resolver alguma coisa, que ele não resolva perto das pessoas. Né? Que pelo menos se ele explodir, ele só explode com um. Não é? Ele não cria aquele clima, senão vai criar um clima. Não é? É aquele pai explosivo que chega em casa e né, explode na frente dos filhos, de tudo, e depois traz um monte de trauma. Né? A gente trata disso, a gente sabe disso. Não é? E outra coisa, ouvi-lo e ser direto com ele. Né? Você tem que trabalhar com as pessoas direto. Ó, isso. Não é? Eu quero resolver isso dessa forma e tal. Então, colocar para ele aquela questão direta. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.